Vamos lá então. Eu tenho um ângulo Q, chamado ângulo Q excêntrico interno. Como é que eu resolvo um ângulo excêntrico interno? Ele vai ser igual ao quê? Responde aí para mim. O ângulo excêntrico interno é igual ao quê? A soma ou a diferença dos arcos correspondentes vai ser a soma. O excêntrico externo que vai ser a diferença. Então, nesse caso daqui, a gente vai ter assim o seguinte. O ângulo excêntrico interno é um ângulo de 60 graus. Então, letra A vai ficar assim, ó. 60 graus vai ser igual a x mais 3x dividido por 2. É isso? Então, você tem aqui 60 graus vai ser igual a 4x dividido por 2. Aqui você pode aplicar ó, o cruz credo ou não. Você pode dividir aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2x, não é isso? Você pode fazer esse valor aqui. Então, tanto faz. Então, você tem 4x igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 4, que dá 30, não é isso? Pronto. Nessa questão ele quer somente o valor de x. Então, está aí o valor de x, 30. Questão de número 2. Questão de número 2, ou B, ele quer o alfa. Bom, e aí esse alfa? Como eu expliquei para vocês na última aula, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você vai encontrar o ângulo excêntrico daqui, e esse alfa ele vai ser o suplementar. Então, vamos chamar aqui de x. Certo? Então, ele vai ser o suplementar esse alfa. O suplementar de quem? Desse ângulo x. Então, x aqui nesse caso é o ângulo excêntrico interno. Então, x vai ser igual a 80 mais 130 dividido por 2. Então, x vai ser igual ao que aqui? 210, não é isso? Dividido por 2. X vai ser igual a 105 graus. Como x e alfa são suplementares, o que é que a gente pode fazer? X mais alfa igual a 180 graus. Eu já tenho o valor de x, então alfa vai ser igual a 180 graus, menos o valor de x, que é de 105 graus. Então, alfa vai ser igual a 75 graus. Tá aí. Alguma pergunta até então? Sem problema, Brenda. Vamos então. Só continuar assistindo. Ele quer o ângulo o valor de beta. Para encontrar o valor de beta, eu vou ter que encontrar o valor de x. Como é que eu posso fazer aqui agora? Você vê que aí, ó, esses arcos aí medem x, desculpe, 2x, 3x, 5x e 8x. Você repara que todos os arcos somados dá igual a quantos graus? 360 graus, não é isso? Porque eu estou somando todos esses arcos. E aí você tem aqui o seguinte, ó. Na letra C, você tem 5x mais 3x mais 2x mais 8x igual a 360 graus. Então, eu tenho 10, 18. 18x igual a 360 graus. X vai ser igual a 360 dividido por 18. Então, 36 dividido por 18 dá 2. X é igual a 20 graus. Pronto, encontrei o ângulo, encontrei o valor de x. Significa que esse ângulo daqui
mede 5 vezes 20. Então, esse arco daqui, ele mede 100 graus. E esse aqui de baixo mede 40 graus. Compreenderam o que foi que eu fiz? Alguma pergunta? Primeiro eu encontrei o valor de x, porque eu preciso saber quanto é que mede os arcos em graus. Então, nós temos aí já a medida dos arcos, eu posso calcular o ângulo excêntrico interno beta. Então, nesse caso, beta vai ser igual ao quê? A 100 graus mais 40 graus dividido por 2. Então, o ângulo beta vai ser igual a 140 graus dividido por 2. Então, o ângulo beta vai ser igual a 70 graus. Certo? Qualquer pergunta aí, não sei se vocês estão liberados já por Luísa. Qualquer pergunta, interrompe e fala. Vamos lá, próxima questão. Nós temos aqui o seguinte: como é possível relacionar os ângulos? Essa aqui eu fiz. Eu vou da questão 9 para 10. Eu falei com vocês, não foi? Relacionar o ângulo alfa e o ângulo beta entre si, ambos com circunferência da circunferência a seguir. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Qual foi a relação mesmo? Os ângulos opostos, não é isso? De um quadrilátero inscrito, alfa mais beta é igual a 180 graus. Essa só é isso daí que ele está querendo. Vamos lá então. O que é que a questão 11 diz? Ele diz assim, ó: analise as imagens a seguir, classificando as retas para cada uma das circunferências em externas, tangentes ou secantes. Questão bem simples. Então, você tem essa imagem aqui, ó, da questão de número 11. Você tem um ponto L. Aqui você tem um ponto G. Aqui a reta E. A reta D. Aqui o ponto J. Aqui você tem um centro, que é A. Ele não passa pelo centro. Aqui você tem K. É bom observar esse detalhe. Você tem aqui o ponto O. Centro da circunferência C. Ponto P. E a reta F. Vamos lá. Eu quero que ele quer que a gente analise e classifique as retas para cada circunferência. Bora lá. Vamos na ordem. Reta D. O que é que eu posso observar em relação à reta D? Ela é o quê? Ela é... Eu não entendi. Ó, a gente tem que classificar em tangente. Ela é secante a qual? A reta de centro ou a circunferência de centro qual? Ó, eu tenho duas circunferências aqui, ó. Uma circunferência de centro A e uma circunferência de centro C. Vamos analisar na ordem. A reta D, ela é o que em relação à circunferência de centro A? Isso. Então, reta D, tangente em relação à circunferência de centro A
E em relação à circunferência de centro C, ela é o quê? Isso. Secante a circunferência de centro C. Bora lá. Agora vamos para reta E, na ordem. Reta E. Vamos observar a reta E em relação à circunferência de centro A e de centro C, que eu acho que ela tem a mesma propriedade. Elas são o quê? Ela é o quê? Se ela está do lado de fora, ela é o quê? Isso, Adilson, é externa. Então, a reta E é externa em relação à circunferência de centros A e C. Vamos observar agora a outra reta, que é a reta F. Vamos lá. A reta F é essa reta daqui. Ela é o que em relação à reta de centro A? É o inverso, não é isso? Em relação à reta D? É secante em relação à circunferência de centro A. E em relação à circunferência de centro C, ela é o quê? Isso. Então, é secante em relação à circunferência de centro A e tangente à circunferência de centro C. Pronto. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão 12. A questão 12 é rapidinha. Alguém vai fazer o print da tela? Aproveita e faz logo. Vamos lá. Questão de número 12. Questão número 12 é rápido. Letra A, letra B, C e D. Vamos lá, o que é que vai acontecer aqui? Dada a circunferência de centro O e raio R, um aluno quer verificar a classificação das retas que estão a uma distância D do centro, sabendo que estas retas podem ser externas, tangentes ou secantes. Ajude o aluno a encontrar a resposta a partir dos dados a seguir. É só lembrar do que eu pedi que vocês anotassem daquela vez. Se a distância é igual ao raio, o que é que vai acontecer? Essa reta vai ser o quê? Quem me diz? Se a distância da reta até o raio é a mesma, essa reta é o que em relação à circunferência? Correto, tangente. Se a distância da reta é menor do que a medida do raio,
o que é que vai acontecer? Essa reta é o que em relação à circunferência? Menor que a medida. Se a distância da reta até o centro da circunferência é menor do que a medida do raio, ela vai ser o quê? Menor. Ela é secante. Secante, Brenda. A distância para ser secante, preste atenção, ó. Você tem uma circunferência aqui. Você tem um centro, vamos chamar de centro O. Você tem uma circunferência, ó. Você tem aqui o raio. E aqui é o ponto D. Ok? Se a distância do centro for igual à medida do raio, ela é tangente. Está vendo o que é que acontece? Se a reta, essa reta, tiver, ó, uma distância, sempre vai ser perpendicular, for maior do que a medida do raio, ela vai ser o quê? Externa. Então, D maior que a medida do raio, a distância da reta até o centro for maior do que a medida do raio, está vendo aqui o raio? Essa distância daqui, ó, até o centro é maior do que a medida do raio. Então, ela é externa. E se a distância for menor, então, por exemplo, ó, então, o que é que está acontecendo aqui? A distância é menor do que a medida do raio. Tá vendo? O raio é esse aqui, ó. Se essa distância aqui do centro até a reta for menor do que a medida do raio, ela é secante. Está vendo o que é que está acontecendo? Então vamos lá. Bom, então no caso da letra A, o raio mede 5 e a distância é 4. Ela é o quê? Essa reta é o quê? Secante. Muito bem. Só isso. Só tem que prestar atenção nesses detalhes. O raio mede 3 e a distância dessa reta até o centro é 3 também. Ela é o quê? Tangente. Tem a mesma distância, a mesma medida do raio. Então é tangente. Letra C. O raio é 10 e a distância é 8. Essa reta é o quê? Secante. E letra D, você tem um raio de 1 centímetro e a distância é 2 centímetros. Essa reta é o quê? É externa. Muito bem. Então, o que acontece? É só observar esses detalhes. Então, faz aquela anotaçãozinha bonitinha lá. Quando D for maior do que a medida do raio, vai ser externa. Quando D for igual à medida do raio, a distância for igual à medida do raio, ela é tangente. Quando D for menor do que a medida do raio, ou seja, a distância for menor do que a medida do raio, a distância do centro da circunferência até essa reta for menor que a medida do raio, é sempre em relação ao centro, ok? Vai ser secante. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 19. Agora nós temos circunferências. Então, questão 19, ele vai estar assim um desenho, ó. Você tem aqui uma circunferência de centro G, você tem essa aqui é a circunferência 1, 2,
3 e 4. Aqui é o centro E. Aqui é o centro C. Desculpe que não ter caído assim que eu fiz o desenho dessa forma. Centro A e centro C. Vamos lá. A mesma coisa. A mesma ideia que você tem em relação à reta, vai ter em relação a duas circunferências, ok? Bora lá. Se a distância entre as circunferências, ok, ela tiver a mesma medida dos raios, elas serão tangentes. A mesma ideia. Se a distância entre elas for menor do que a soma da medida dos raios, aí eu vou ter, ou, no caso aqui das circunferências, se a distância for igual à soma da medida dos raios, eu vou ter o quê? Circunferências tangentes. Então, por exemplo, eu vou anotar aqui bonitinho para vocês fazerem essa anotação. Então, no caso de circunferência, eu boto assim, ó. Se a distância for maior do que a soma dos raios, raio 1 e raio 2, o que é que vai acontecer? Elas vão ser externas. São circunferências externas. Se a distância for igual à soma da medida dos raios, elas serão que? Tangentes. E se a distância for menor do que a soma da medida dos raios, R1 e R2, elas serão secantes. Como aí está no desenho, é mais fácil a percepção. Ok? Então vamos lá. Agora, se ele desse as medidas dos raios e desse a medida da distância, aí você teria que observar esses detalhes aqui. Então vamos lá. Letra A. As circunferências 1 e 3. Elas são o quê? Dá uma olhada aqui, ó. 1, circunferência 1, circunferência 3. As duas cortam uma a outra. O que é que está acontecendo aí? A distância vai ser menor do que a soma dos raios. Então elas são secantes. Gente, pelo desenho é prático, ó. Se uma circunferência corta uma a outra, elas são secantes. Se elas se encostam em um único ponto, elas são tangentes. Se elas não se encostam, ok? Elas podem ser externas, ok? Ou interna. E aí, externas, interna ela pode ser o quê? Concêntrica também. Aí vai depender. Concêntrica significa que elas têm o mesmo centro. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma circunferência 1 e uma circunferência 2. Então, O1 e O2 elas vão se coincidir. Então, elas são chamadas concêntricas. Agora, observe a letra B. Eu quero as circunferências 2 e 3. Elas são o quê? São secantes também. Letra C. As circunferências 4 e 2. São externas. Letra D. 2 e 1. 2 e 1 são o quê? São secantes, não é isso? São secantes. Brenda, ó, 2 e 1.
as duas, ó, cortam em 2 pontos consecutivos, ó. Ó, 2 e 1 aqui, ó, cortando em 2 pontos. Então são secantes. E a letra E, 3 e 4, elas se tocam em apenas um ponto. Tangente. Muito bem. Então tá aí a resposta da questão 19. Questão 20. Questão de número 20, temos o seguinte. Determine o valor de x na figura a seguir. E aí você tem essa figura aqui, ó. Eu tenho um ponto P, um ponto C, desculpe, externo. Por ele saem duas circunferências tangentes, ou duas retas tangentes a essa circunferência. Então, 4x sobre 3 menos 7. E do lado de cá você tem x menos 3. Aqui você tem um ponto de tangência, que são os pontos I e J. E aqui você tem o centro E. O que está acontecendo aqui? Aí você tem aquela regrinha. Quando eu tenho um ponto externo à circunferência, e desse ponto externo eu tenho duas retas que saem desse ponto, tangentes a uma mesma circunferência, esses dois segmentos de retas formados, no caso CI e CJ, eles serão o quê? Me diz aí. Isso mesmo. Pronto. Então, vou fazer 4x menos 3, ou 4x sobre 3 menos 7, igual a x menos 3. Pronto. E eu vou resolver essa equação daqui. Lembra daquela dica? Multiplique tudo por 3, exceto onde ele está. Que é como se eu tivesse um MMC. Então, vou repetir aqui, ó, 4x menos 3 vezes 7, 21, igual 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 3, 9. É como se eu tirasse o MMC, ó, colocasse um aqui embaixo de todos. Tá vendo? É mais prático você fazer isso, porque só tem ele como denominador, que é o 3. Então, eu multiplico tudo por 3, exceto onde ele está. Porque 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4x vai dar 4x, não é isso? Então, bora lá. Então, 4x, resolvendo a equação, menos 3x é igual a menos 9 mais 21. Então, 4 menos 3 vai ficar x. Menos 9 mais 21, sinal do maior e subtrai, não é isso? Dá 12. Ele só quer o valor de x, então o valor de x é 12. Se ele pedisse o comprimento dessas retas tangentes, lembre-se que elas são congruentes. Basta você calcular uma. 12 menos 3 vai dar o quê? 9, não é isso? Então, 9 unidades de comprimento. Então, de C até J. E quanto é que mede de C até I? Também mede 9, que elas são iguais. Então, está aí respondido a questão 20. Doze menos 3, 21, Brenda. Faz essa subtração aí. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 21. Deixa eu colocar o desenho aqui.
para fazer a leitura da questão. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Considerando que o raio de uma circunferência a seguir mede 4 centímetros, determine a altura e o lado do triângulo equilátero IHG. Olha só. O que é que vai acontecer aqui nessa questão? Ele diz que o raio mede 4 centímetros. Então, vou botar aqui, ó. R igual a 4 centímetros. Deixa eu apagar isso aqui, porque vai acabar atrapalhando. Centro A. Vou botar aqui de outra cor para ficar mais evidente. R igual a 4 centímetros. Ele quer a medida da altura. Então, ele quer essa medida aqui, ó. Então, se ele quer a medida da altura, em todo triângulo equilátero, o que é que vai acontecer? O raio, ele vai representar todo triângulo equilátero inscrito numa circunferência, ele vai compreender 2/3 da medida da altura desse triângulo. Então, 2/3 da altura, desculpe, todo triângulo equilátero, ele vai ter 2/3, não é isso? É isso mesmo. A altura ele vai representar 2/3 da medida do raio. Então, se o raio mede 4 centímetros e a altura representa 2/3 dessa medida desse raio, vamos calcular aí como é que vai ficar. Então, a altura ele vai ser de I até esse ponto aqui, ó. Que a gente pode colocar qualquer outra letra aí, eu não vou colocar para não atrapalhar. Então, essa é a medida da altura, que é perpendicular a uma das bases. Bom, como é que nós vamos encontrar essa medida da altura? Olha só aqui, ó. 2/3, ok, da medida do raio. Isso daqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Eu posso fazer o cruz-credo. Aqui eu boto 1 e aplico o cruz-credo aqui, ó. Vai ficar 2H é igual a 12. Então, H vai ser igual a 12 dividido por 2. A altura vai ser igual a 6 centímetros. Pronto. Encontrei a medida da altura. Para encontrar a medida do lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência, vocês vão ter que lembrar lá do iniciozinho, como é que calcula o lado de um triângulo equilátero. Ou você vai encontrar através do, como é que chama? Daquela fórmula do teorema de Bhaskara, ou nesse caso daqui é melhor aplicar aquela propriedade, que é no caso seguinte, ó, a medida da altura vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Volta lá, não lembro se foi no livro 2. Deixa eu pegar aqui o livro 1, o livro que eu tô, o livro 3 para ver se é aqui no livro. Não, foi no livro 2 mesmo. No livro 2 vocês vão ver lá a fórmula, que foi essa daqui, ó. Anota aí, ó, para não esquecer. A altura
vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Essa foi a formulazinha. Então, muita coisa aí para poder relembrar. Então, temos aqui o seguinte. Vamos encontrar essa medida do lado. A gente já tem a medida da altura, que foi 6. Então, eu vou substituir. 6 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Vou fazer a mesma coisa. Botar uma aqui e fazer o cruz-credo. Então, vai ficar L raiz de 3. Não é isso? Vai ser igual a 12. Então, lado vai ser igual a 12 raiz de 3. Me diz aí o que é que eu tenho que fazer agora, porque vocês sabem que eu não posso ter... Tá feio essa raiz aqui. Raiz de 3. Pronto. Eu não posso ter um radical no denominador de uma fração. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Como se chama esse processo de eliminar o radical do denominador de uma fração? Aprendemos lá no início do ano. Radicais, essas operações com radicais e todas as propriedades. Racionalização, gente. Nós temos que racionalizar. Então, o que é que vai acontecer? Para racionalizar, eu vou procurar um termo que torne racional. Nesse caso aqui, vou multiplicar por raiz de 3, multiplico por raiz de 3. Então, eu vou ter 12 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ficar 12 raiz de 3, raiz quadrada de 9 dá 3, e aqui eu simplifico, 12 dividido por 3, lado vai ser igual ao quê? 4 raiz de 3 centímetros. Então, tá aí, encontramos a medida da altura e a medida do lado dessas questões. Anota aí que nós vamos caminhar. A próxima parte do assunto ela já vai ser mais fácil. Então, ela vai ser bem fácil. Não precisam ficar preocupados, não. Alguma pergunta até agora? Vamos então. Vamos voltar lá para o slide. Relações métricas na circunferência. A primeira relação que nós vamos ver é a relação entre cordas, ou também conhecido como teorema das cordas. Então, vocês podem ver, se você observar isso em algumas outras aulas virtuais aí, vai ser a mesma coisa. Teorema das cordas ou relações entre cordas. Então, primeira relação. Bom, você tem aqui o seguinte. Eu tenho duas cordas. Lembre-se que corda de circunferência é todo segmento que une dois pontos da circunferência. Quando eu tenho duas cordas, ok? Que nesse caso aqui elas são concorrentes entre si, eu vou formar esta relação daqui, Esse ponto P vai ser o ponto de, é o chamado ponto de interseção entre essas duas cordas. Eu vou ter a seguinte relação. P até A multiplicado por B até B vai ser igual a PC vezes PD. Então, uma relação bem simples. Então, como é que vai ficar aqui? Eu não vou nem explicar essa parte daqui, que essa parte daqui está só explicando para vocês como é que ele encontrou esta formulazinha daqui. E minha intenção, por enquanto, não é essa, para não dificultar a vida de vocês. Então, vamos fazer aqui um exemplo que já tem no livro de vocês,
que é bem simples que vocês vão encontrar aqui. Vamos dizer que isso aqui é P. Vocês não precisam ficar fazendo isso o tempo inteiro. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C e eu tenho D. Então vamos lá. De P até A, mede 8. Então, 8 vezes de P até B, mede 24. Vai ser igual a de P até C, mede 6. Vezes de P até D, mede x. Então, quer dizer que 6 vezes x, 6x, vai ser igual a 8 vezes 24. 16 mais 32 dá 192. Então, x vai ser igual a 192 dividido por 6. Quanto é que dá? X vai ser igual a 32. Alguma pergunta? Ele é bem simples. Falei para vocês que ele ia ser bem fácil. Então, primeira relação, teorema das cordas, eu vou ter essa relação daqui. Ok?